Olá, queridos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live de estudos e eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração que trará edificação. Estamos aí no tema Vida Cristã, falando sobre vida cristã e o último tema que nós tratamos aqui sobre a santidade e a santificação. Na aula passada, nós falamos ali sobre as características de uma vida santa, falei também sobre os princípios de uma vida santa e hoje, encerrando esse tema, nós vamos falar sobre santificação, Deus e o homem. E nessa noite você vai aprender um pouco mais da parte de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, como nós falamos nas aulas anteriores, falamos que a santificação ela é progressiva em nossa vida, ou seja, é um processo pelo qual nós passamos durante toda a nossa caminhada cristã. E nesse tema hoje, santificação, Deus e o homem, nós vamos entender o agir de Deus, a participação de Deus na nossa vida, para uma vida de santidade. E nós vamos também falar sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa parte, a parte que nós temos que fazer também para nós termos uma vida que glorifica o nome do Senhor. Muitas pessoas, e eu creio que você também deve ter já se questionado, muitas pessoas têm dificuldade de andar num caminho de santidade, de participar da santidade de Deus, de prosseguir no caminho da santificação. E muitas vezes, a maioria das vezes, na maioria dos casos, nós que estamos no ministério, lidamos com pessoas, nós vemos que a maioria das pessoas que não conseguem seguir um caminho de santidade é porque elas deixam de fazer a sua parte. Porque, entenda bem, nesse processo existe o agir de Deus e a resposta que nós damos a esse agir de Deus. Eu vou falar sobre isso no decorrer de todo o estudo. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, você que pode, se você não pode, eu vou ler aqui, lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, o verso de número 36, diz assim, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Olha só, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Agora nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulos para frente, no capítulo 17, no verso 19, diz assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus está falando de nós aqui, dos discípulos e daqueles que viessem posteriormente serem seus discípulos. Lá, aqui no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 36, fala que o Pai o santificou. E no verso 17, no capítulo 17, no verso 17, Jesus fala, e eu me santifico. Olha lá, ele vai falar isso. Vamos retomar aqui, para depois eu editar direitinho. Então olha lá. Em João 10, 36, Jesus fala que o Pai o santificou. E em João 17, verso 19, Jesus diz, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus está falando de uma santificação que vem do alto, que vem da parte do nosso próprio Deus, e Jesus está falando de uma santificação dele que está aqui na terra, ou seja, o Pai me santifica, mas eu também me santifico por causa dele. Jesus está falando de nós, dos discípulos, e dos futuros
discípulos. Então, nós entendemos que tem a participação de Deus influenciando a nossa vida e a nossa participação em resposta a essa ação de Deus. Por isso que o tema é santificação, Deus e o homem. A influência de Deus, né, para a nossa santificação na nossa vida e a nossa participação respondendo em resposta a essa ação de Deus na nossa vida. Então nós vamos ver aqui, então, quais são os meios divinos para a santificação, para a nossa santificação ou a santificação do cristão. Quais são os meios divinos para a nossa santificação ou a santificação do cristão? Nós conhecemos muito bem que Jesus, certa vez, ele falou assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus também está falando nesse texto sobre a ação de Deus de santificar os seus servos, né? Mas também a palavra de Deus vai ensinar que nós devemos nos santificar. Então nós não podemos atribuir a responsabilidade da santidade e da santificação a Deus, né? Eu conversei, já tive muitos aconselhamentos e eu já conversei com pessoas que começaram a entender a ação de Deus da seguinte forma: não, se eu vivo desse jeito, é porque Deus, Ele quer que eu viva desse jeito. Porque se Deus quisesse que eu vivesse diferente, Ele me mudaria. Ou seja, eu estou transferindo a responsabilidade para Deus. Eu não mudo. Sabe por que eu não mudo, pastor Renato? Porque Deus não quer que eu mude. Então é muito fácil, eu atribuo a responsabilidade a Deus. E a palavra de Deus vai mostrar que não é desse jeito. É a ação de Deus e a nossa resposta. Se nós não respondermos, se nós não correspondermos a Ele, não terá efeito na nossa vida. Então vamos abrindo aí o nosso entendimento. Então vamos lá, amados. Quais são os meios divinos para a nossa santificação ou a santificação do cristão? Primeiro ponto, e anote aí você que pode no caderno, né, e quiser anotar os pontos principais, como eu sempre falo, fique aí à vontade. Primeiro ponto que nós vamos olhar nessa noite é a santificação pelo sangue de Jesus, né? Quantos já ouviram essa declaração? Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Verdade? Sim ou não? Verdade. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus, ele provê a santificação aos que o recebem. Ou seja, eu recebi Jesus na minha vida, eu criei na palavra de Deus, então eu me entreguei para Ele, confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então o sangue de Jesus, né, eu tomo posse desse derramamento de sangue na cruz do Calvário e a minha vida começa a ser santificada. Como eu falei, nós entramos nesse processo chamado santificação e começamos a participar da santidade de Deus, que é o ser santo, que é um atributo dele, né? Como eu falei em aulas passadas. Então, assim, é uma santificação posicional perante Deus. Está ali, sangue de Jesus vertido na cruz. O Senhor, Ele perdoa, né, os meus pecados, né? Os meus pecados são apagados e esse perdão dos pecados, esse sangue, né, de Jesus que foi derramado na cruz, nesse momento que eu tenho encontro com Ele, eu começo a viver a justificação, né? Eu sou justificado, né, através do sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque lá no Éden, como eu falei em aulas passadas, vocês vão se lembrar, né, o homem desobedeceu a Deus, o pecado ele entra no mundo, então
todos aqueles que nasceram após Adão foram concebidos em pecado, né? Todos aqueles que nasceram após Adão foram concebidos em pecado, exceto Jesus Cristo, que foi gerado de uma forma divina. E daí então a palavra vai dizer o quê? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o meu encontro com Cristo, eu sou perdoado, eu sou justificado, e aí eu começo a viver essa vida, esse processo de santificação. Então, esse é um meio divino, não é um meio humano, não é pela minha força, entenda bem, não é pela minha força, não é pela minha vontade, não é pela minha capacitação, não é pela minha posição social, não é pelo meu dinheiro. Quem tem mais dinheiro é mais santo, quem tem menos dinheiro é menos santo, quem é pobre é pecador. Não, nós não podemos enxergar dessa forma. Então, é uma ação de Deus, é um posicionamento de Deus. Então, esse é um dos meios divinos, né, para uma vida de santificação. Vamos ver lá em 1 Coríntios, hoje nós vamos ler bastante textos, amados, para nós concluirmos. 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. E aí no final, eu vou abrir para algumas perguntas aqui, como sempre. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso de número 30, diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha que maravilhoso. Se você pode aí dar um glória a Deus, amado. Olha só, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, o sangue de Jesus nos justifica, nos santifica e traz a redenção. Vamos abrir um parênteses aqui. O que é redenção, pastor Renato? Redenção eu vou explicar de uma forma muito simples. Aqui está um escravo e aqui está o seu senhor. Então, esse escravo, ele pertence a esse senhor, e aí eu estou aqui. O que eu faço? Eu venho, eu compro esse escravo desse senhor, eu compro ele, ok? Compro esse escravo, e agora esse escravo é meu. Só que eu falo para esse escravo assim: pode andar na liberdade, eu te dou o direito da liberdade, agora você vai andar livremente. Isso é redenção. O que Jesus fez? Estávamos aqui, esse aqui, né, o inimigo das nossas almas, o pecado, o domínio de Satanás, estávamos escravos do pecado, né? E por trás desse pecado, de todo esse sistema corrompido, está quem? Satanás, nosso inimigo. E aqui está Jesus. O que Jesus fez? Jesus foi lá, pagou um alto preço na cruz, nos tirou, né, das trevas, nos trouxe para a luz. Agora nós somos dele. E aí ele fala: agora você vai andar na liberdade do meu espírito. Isso é redenção. Então, através de Jesus, nós fomos resgatados, né, do império das trevas para o reino da luz, e agora ele fala: ande na liberdade, você é livre. Então, para a liberdade Cristo nos chamou. Então, por quê? Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, primeiro ponto esse: a santificação pelo sangue de Jesus. Então, esse mesmo sangue, né, o sangue de Jesus, ele provê a santificação na nossa vida diária. Isso, aí, a partir do momento que nós estamos andando com Cristo, o sangue de Jesus tem poder na nossa vida, mas tem poder há 20 anos atrás, quando eu entrei na igreja, por exemplo, vou dar exemplo da minha vida. O sangue de Jesus teve poder na minha vida 21 anos atrás, quando eu entrei na igreja, aceitei Jesus? Não, o mesmo poder que ele teve lá atrás, ele tem hoje. Então, ele nos acompanha, essa santificação, esse poder do sangue do Senhor, que nos redime do pecado, ele é constante, até o dia em que nós estivermos
com o Senhor Jesus. Vamos agora, Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Os irmãos estão entendendo aí? Espero que sim. Nós vamos dar uma acelerada aqui. Gálatas, capítulo 2, verso de número 19. Diz assim, queridos, olha lá. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Olha lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele declara. Então, a vida que nós vivemos hoje, nós vivemos pela fé, através do sangue de Jesus, e por causa do sacrifício de Jesus, e por causa dele, e agora nós andamos por fé, nós recebemos uma nova vida. Então, esse é o primeiro meio, né? Vou colocar aqui, não vou classificar, mas vamos colocar assim. Primeira lição que nós aprendemos hoje. Quais são os meios divinos para a nossa santificação? Primeiro, santificação pelo sangue de Jesus. E ele provê a santificação diária, porque o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Olha só, ele fala que a vida que ele vive agora, que é uma vida diária, ele anda pela fé no Filho de Deus, ou seja, é constante, está sobre a minha vida. Amado, quero dizer algo para você aqui. O nome de Jesus está sobre a tua vida e o sangue de Jesus está sobre a tua vida para a glória do nome dele. Então toma posse disso, seja perdoado, restaurado em nome de Jesus. Vamos lá, amados. Segundo, a santificação pela palavra de Deus. Como que a palavra de Deus santifica a minha vida, pastor Renato? Então isso acontece quando a palavra de Deus ela é lida, como eu estou ministrando aqui, estou ensinando, né? Então a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo lida, essa palavra eu tenho certeza que está tocando no teu coração, está ministrando algo no seu coração e a sua vida está sendo tocada por Deus, santificada, porque você está ouvindo. E a partir do momento que você crê, você vai obedecer. E a partir do momento que você obedece, você vai praticar. Então, a santificação pela palavra de Deus, ela está sendo lida, ela está sendo ouvida, ela está sendo crida, porque você está crendo. Aí vai restar duas situações, obedecer e praticar. Aí a palavra de Deus santifica a sua vida. Começa a santificar e nesse processo a palavra de Deus ela vai sendo constante na sua vida. Por isso, amados, que nós não podemos parar. Nós estamos aí numa pandemia, né? As igrejas fecharam por um período, abriram, agora aí fecharam de novo. E agora está começando a reabrir. Mas nós temos a palavra de Deus no nosso coração e temos a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. Ou seja, eu preciso ler essa palavra, eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso me envolver com essa palavra, obedecer e aí praticá-la. E aí essa palavra ela vai ter efeito na minha vida. Então esse é o segundo ponto. Vamos lá, abra lá comigo. Falei que nós vamos ler bastante textos hoje. Tiago capítulo 1, no verso 22, preste atenção aqui, amado, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que o apóstolo Tiago está falando aqui, amados? Não seja só ouvinte. Ah, que palavra maravilhosa, pastor Renato. Olha, domingo o pastor Moza pregou uma palavra, falou muito ao meu coração. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa sexta-feira. A palavra que você ouviu domingo, você a colocou em prática durante a semana? A palavra que você ouviu na semana retrasada, no domingo,
Você colocou em prática durante a sua semana, no seu viver diário? A palavra que você ouviu na segunda, através da vida do pastor Augusto, na quarta, através da minha vida, através do Bruno, né? Você colocou em prática, nós colocamos em prática. O apóstolo Tiago fala, não sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se nós só ouvimos a palavra, irmãos, nós nos enganamos. E eu quero falar algo para você aqui, que nós vivemos em um tempo, amados, que existe muitos pregadores da palavra nas redes sociais, na internet, Instagram, YouTube, Facebook, em diversos serviços de streams. E assim, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, que bênção, nossa, olha que palavra maravilhosa. Amém, amados. Eu conheço muitos pregadores, conheço muitos homens de Deus, mas e nós? Quais são os frutos que nós estamos apresentando? O que nós estamos fazendo? Eu não posso ser apenas um espectador ou um telespectador, sentar na minha cadeira, colocar o meu fone de ouvido no meu celular e ouvir uma pregação de um pastor tal. Nossa, que palavra maravilhosa, como ele fala bem. Nossa, glória a Deus, falou comigo. Mas e aí, você pôs em prática? E você? E o fruto que você está oferecendo? Sendo que Jesus, ele nos ensinou para nós irmos e darmos frutos. Então, o apóstolo Tiago fala, não sede ouvintes, mas sejam praticantes, amado. Por quê? Porque quando nós praticamos, nós abençoamos outras vidas, nós abençoamos outras pessoas. E é isso que a igreja hoje precisa entender. Irmãos, a palavra de Deus, ela é santa. E a igreja, ela precisa entender isso. A igreja somos nós, pessoas, que nós não podemos viver na dependência de outras pessoas. Nós vivemos dependentes de Deus, somos alimentados pela palavra de Deus através de líderes, pastores, ministros, mas nós temos que agora alimentar outras pessoas. Então, até abrindo um parênteses aqui, se Deus permitir, futuramente, eu vou trazer um estudo sobre a doutrina apostólica para a igreja. O que significa isso? Que tem muito a ver com aquilo que eu estou falando. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, senão nós vamos fugir do tema. Então, só para acender um ponto de interrogação aí, né, eu vou estar falando futuramente sobre a doutrina apostólica para a igreja. A igreja somos nós. Então, olha lá, amados. Por quê? A palavra de Deus, ela vai revelar, né, as nossas impurezas, nossas fraquezas. Nós somos confrontados. Você entra na igreja, você ouve uma palavra, né, você ouve a palavra de Deus, né, o pastor ministrando, um servo fala, a palavra de Deus diz assim, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí, aquele domingo, naquele final de semana, o marido brigou com a esposa, de repente praguejou, falou algo que não foi decente, o casal entra na igreja brigado, aí ouve aquela palavra e ele é impactado. Ele fala, puxa, olha, aí ele já, o coração vai quebrantando, o Espírito Santo vai trabalhando, né? Aí ele pede perdão para a esposa, e aí as coisas vão acontecendo. Então, ela vai revelando, né? Vai revelando as nossas fraquezas, nossas impurezas, e vai tratar em diversas áreas. Vai tratar na área do casamento, vai tratar no relacionamento entre o casal, nos relacionamentos, né, com pessoas, no nosso convívio social. Né? Você ouve a palavra aqui, nós estamos cantando um louvor de adoração, um louvor de comunhão, né? Como nós cantamos aqui. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mão dada se pode alcançar, muito mais do que o homem já viu. Aí nós falamos assim, irmãos, dá a mão para o irmão que está ao seu lado. Nós estamos na pandemia, não fazemos isso hoje, né? Aí você levanta a mão do seu irmão e vamos cantar. Juntos podemos andar,
o amor de Jesus nos uniu. Só que você não está suportando olhar para o irmão que está do teu lado, ou às vezes não é nem aquele irmão que está do teu lado, é o irmão que fica na porta, é um diácono que de repente você teve um desentendimento com ele, é uma professora do IBEC Kids, ou da igreja que você é, e aí aquilo começa a arder, porque você está cantando aquilo, mas aquilo não está sendo uma verdade na sua vida, mas está fazendo efeito, aquilo vai levar você a refletir, você mesmo vai falar, puxa, olha, eu estou cantando essa música aqui, essa canção para Deus, eu não estou em comunhão com o meu irmão, vou lá me consertar com ele, eu vou pedir perdão para ele. Irmãos, a palavra, ela vem e bate, e ela vai transformando a nossa vida. Tem que fazer efeito. Se não fizer efeito é porque você está resistindo. Então, ela vai revelar as nossas impurezas, vai nos fortalecer e o crente ele vai resistir ao pecado. Vamos ler lá. 1 João capítulo 2, verso de número 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Então, olha só, é a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, ela vai trazer esse efeito, né? Nós vamos entender que Jesus, ele, através dele, nossos pecados são perdoados, e todos aqueles, né, que receberem a Jesus vão viver o perdão, mas Jesus ele se entregou pela humanidade, não foi somente por nós. Vamos lá, 1 João 2,14, olha só o que o apóstolo João fala. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Olha só então o que acontece, a santificação pela palavra de Deus. O apóstolo João fala assim, nós temos que sempre aprender a ler a Bíblia, entender o que ela está dizendo. Eu não posso falar assim, jovens, sois fortes e vocês já venceram o maligno. E esses jovens aqui, na verdade, né, tem até um outro contexto que vai dizer que são os novos na fé, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas essa palavra é para todos nós. Olha lá. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, mas a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. O que isso significa? A palavra de Deus estando em mim, no meu coração, eu vou vencer a tentação, eu vou vencer tudo aquilo que o inimigo está propondo para mim. Então, vamos nos atentar nisso. Vou ler de novo aqui. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então isso é maravilhoso, é o que? A palavra do Senhor nos santificando. A palavra de Deus nos santificando. Então esse é o segundo ponto. E por que a palavra de Deus nos santifica? Porque a palavra do Senhor ela é santa. E isso está registrado lá no Salmo de número 105. Salmo de número 105, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, no verso 42. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, o seu servo. Então a palavra de Deus ela é santa, por isso que ela tem esse poder de nos santificar. Por isso que ela tem esse poder de nos santificar. Lembram da primeira aula? Vocês lembram da primeira aula? As 4 utilidades da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem essa autoridade, né? Então, nós temos que compreender isso. A palavra de Deus,
ela é apta, né, para ensinar, para repreender, ela é apta para, ali tem uma palavra meio difícil de falar, que é redarguir e instruir em justiça, né? Então, ela é apta para ensinar, ela é apta para repreender, ela é apta para corrigir e para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de trazer transformação sobre a nossa vida, porque ela é santa. Porque a palavra de Deus, como eu falei na primeira aula, ela é a própria manifestação do Senhor para nós aqui. É o único meio que Ele deixou escrito para nós termos uma vida em santidade, glorificar o nome dEle. Como eu sempre falo, a Bíblia, ela é o manual de vida, vamos colocar assim dentro desse tema, desse contexto. A Bíblia, ela é o manual de vida do ser humano. Por quê? Quem criou o ser humano? Foi Deus, Criador, criou o ser humano. E Ele deixou a sua palavra. Então, tudo está aqui para nós. Terceiro ponto agora, amados. Como que pode ocorrer a santificação na minha vida por um meio divino? A santificação pelo Espírito Santo. Ocorre a santificação pelo Espírito Santo. E nós já vamos compreendendo isso aqui. Tudo isso aqui é sincronizado. Nenhum está destacado do outro, viu, amados? Só para nós já irmos atentando nisso. Não existe, eu sou santificado pelo Espírito Santo, mas a palavra de Deus não tem efeito na minha vida. Não, tudo está conectado aqui. Só para nós compreendermos. Então, terceiro, a santificação pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Santificador, né? E como que o Espírito Santo trabalha na nossa vida? Nós já sabemos, né? Ele nos convence, ele vai nos convencendo, ele inicia a sua obra convencendo, né, o pecador dos seus pecados, né? É o que a Bíblia fala. E nos leva a abandoná-los. Então, abra lá comigo em Romanos capítulo 1, verso de número 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o Espírito Santo, ele também é chamado de Espírito Santificador. O Espírito Santo é o nosso Consolador, ele é o Paracletos de Deus. Essa palavra no grego é aquele que nos sustenta, que nos ajuda, né? Mas ele também tem algumas conotações aqui na Bíblia, né? E uma delas é o Espírito Santificador. Somos santificados através do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, alguns capítulos à frente. No capítulo 8, vamos lá. Olha só, no verso 2. Porque a lei do Espírito, que é com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só. Irmãos, o Espírito Santo, né, ele me livrou da lei do pecado. Por quê, irmãos? Por quê que o Espírito Santo, ele tem esse poder? Você pode falar, porque é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Ele vai convencer o mundo. E isso está lá em João, capítulo de número 16, olha lá. João, capítulo de número 16, no verso 7, diz assim, ó: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, deixa eu retomar aqui, para depois também ficar certinho lá. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Verso 8, presta atenção nesse aqui, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais.
e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Verso de número 8, João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo, ele nos convence, ele trabalha no nosso coração, na nossa alma, na sede das nossas emoções. Quando você peca, quando você faz algo errado, aquilo começa a mexer com você, começa a tocar na sua vida, e você fala, eu preciso pedir perdão, preciso me redimir. Vamos lá. A santificação, então, pelo Espírito Santo, ele nos santifica, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós lemos aí 2 textos que vai mostrar sobre isso. O Espírito Santo, ele nos convence, ele vai tratar no nosso coração, né? Então tudo isso vai ocorrer na nossa vida. Quarto ponto, deixa eu ver aqui. Quarto ponto, a santificação pela glória de Deus. A santificação pela glória de Deus. A glória de Deus, quando ela se manifesta, né, na nossa vida, ela se manifesta na nossa vida, na vida do cristão, nas obras e no ambiente, ela vai trazer um efeito santificador. Quando a glória de Deus, ela se manifesta no nosso meio, ela traz santificação também. Isso está lá em Êxodo capítulo 29. Vamos lá, verso de número 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Olha só o que Deus, ele fala aqui. Ele pede, né, para Moisés, juntamente ali com Arão, seu irmão, para que eles construíssem o tabernáculo. E Deus fala para ele, olha, eu vou santificar os filhos de Israel por minha glória, né? E ali, verso 43, e ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então a glória de Deus, ela traz santificação também na nossa vida. Então, amados, aqui, o que nós entendemos aqui? Então, quando a glória de Deus se manifesta no ambiente, há quebrantamento, né? Deus quebranta o coração, então aquele quebrantamento, e as pessoas choram, se derramam na presença de Deus, a manifestação da glória de Deus está trazendo santificação. Então, nós olhamos aqui que esses são, né, os meios divinos, olha só, então é uma santificação que ocorre do alto, que vem do alto para nós. Vamos entender isso aqui. É uma santificação que vem de cima para baixo, né? É uma ação de Deus. Deus está agindo, santificando. Como? Através do sangue de Jesus, através da palavra, através do Espírito Santo. Olha só, a ação de Deus, a glória de Deus está sendo derramada no meio da igreja, no meio da rua. Você está orando por uma pessoa, Deus manifesta a glória dele, manifesta cura, sinais, maravilhas. Aquilo vai cooperar para a santificação. Então, é uma ação de Deus para a nossa vida. Então, vamos entender isso aqui. Olha só, é a ação de Deus direto na nossa vida. Então, são os meios divinos para a santificação, para uma vida santa. Então a fé e a esperança vinda de Jesus também nos santifica e nos separa ou nos prepara também, né, para essa vida santa. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, com letra maiúscula, e fé da verdade. Então, olha só, essa ação do Espírito Santo trazendo santificação para a nossa vida.
Então vamos lá, o Espírito Santo, né, trazendo santificação na nossa vida. Em 1 João, capítulo de número 3, nós vamos ver também, no verso 3, que diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então olha só o que está falando aqui, né? Qualquer que nele tem essa esperança, ou seja, qualquer pessoa que tem essa esperança em Cristo Jesus, né, da sua vinda, das suas promessas, de viver para Ele, saber que Ele virá, né, nos resgatar, que nós nascemos de novo, que nós somos dele, que a nossa vida é de Jesus agora, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, a nossa fé em Jesus Cristo também nos santifica e vai nos preparar para uma vida também de santidade. Então está ficando claro aí, amados? Então olha só, agora nós vimos quais são os meios divinos, né, para uma vida santa. Então vamos lá, nós falamos aqui sobre os meios divinos para uma vida santa. Vamos entender então, vamos retomar. A ação de Deus na nossa vida. E agora, nós vamos também ver a santificação, né? Nós vamos ver aqui quais são os meios humanos para a santificação. Será que para eu ter uma vida santificada, eu preciso fazer algo? Então, nós vamos olhar isso aqui agora. Então, olha só, nós entendemos, amados, que o nosso lado humano para a santificação, ele é realizado através de atitudes. É muito simples de entender isso aqui. Deus, ele age na nossa vida e nós respondemos, né, a essa ação de Deus. Assim ocorre a santificação. Nós vimos a parte de Deus, Deus derramando tudo isso sobre nós, agindo, e agora depende do quê? De nós respondermos, né? Então, de uma forma muito simples aqui, para nós entendermos, é o quê? Uma ação e uma reação. A ação de Deus e a nossa resposta a essa ação de Deus. E aí ocorre a santificação. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar em tudo isso, através do Espírito Santo, que vai nos capacitar também. Então, primeiro, agora, né, encerrando aquele tópico da ação de Deus, então, primeiro ponto que nós vamos olhar aqui, dos meios humanos para a nossa santificação, é a dedicação pessoal, né? O desprendimento do pecado, do mundo, das minhas próprias conveniências, para me dedicar uma vida com Deus. É uma forma de alcançar a santificação. Então, agora é a nossa parte, amados. Vamos prestar atenção aqui. A dedicação pessoal. Nós precisamos nos dedicar para que possamos ter uma vida em santificação. Então vamos ler lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 7, no verso de número 1. Olha só. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então a minha dedicação pessoal, me desprendendo do pecado, das coisas do mundo, das minhas conveniências, para me dedicar uma vida com Deus. Isso vai contribuir para a minha santificação. Texto muito conhecido de todos nós, Romanos capítulo 12, né? A partir do verso 1, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo fala isso lá no início de Romanos capítulo 12. Então, a nossa parte, que nós temos que fazer agora, dedicação pessoal. Segundo, obediência. Irmãos, aqui é fundamental para nós.
aquele que se propõe a obedecer o Senhor, certamente está trazendo uma vida de santificação. E a desobediência, ela se opõe. Então logo eu entendo, olha só, perceba isso aqui. Se uma vida de obediência, né, eu estou tendo uma vida de obediência com Deus, estou trazendo santificação para a minha vida, logo uma vida de desobediência está se opondo, né, à santificação. Ou seja, a desobediência, ela se torna uma barreira, ela se torna um obstáculo para a minha vida de santificação. E essa segunda parte que eu estou ministrando aqui com os irmãos, é a parte que nós temos que mais dar atenção, porque é a nossa parte. Porque Deus, Ele vai fazer a parte dele. Deus, Ele vai fazer a parte dele. Não se preocupe. Deus, Ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nós não teremos bom êxito nesse processo, nessa caminhada, que é uma vida de santificação. Então vamos lá, ver mais outro ponto aqui. 1 Pedro capítulo 1, então. 1 Pedro capítulo de número 1. Falei que hoje nós íamos mexer bastante na Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, no verso de número 22, diz assim, ó: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Glória a Deus. Então, ó, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. Então, a nossa obediência, ela atrai a purificação. E a desobediência vai ser um obstáculo. Então, nós não vamos conseguir ter bom êxito se nós desobedecermos. Terceiro ponto, a cooperação no corpo de Cristo, a igreja e a família. Esse é um ponto que eu quero dar muita atenção juntamente aqui com você. Então, quais são os meios humanos para a nossa santificação? Que, na verdade, é a nossa parte, é a resposta que nós estamos dando à ação de Deus. Então, vamos lá. Dedicação pessoal, obediência, a cooperação no corpo de Cristo. E nós vamos falar de igreja e família. Então, assim, ó, toda a igreja... Então, amados, toda a igreja tem uma liderança, né? A começar pelo pastor, seus auxiliares e daí por diante os obreiros. Então, essa liderança, ela ajuda o novo convertido nesse processo de santificação, aconselhando, ensinando as verdades bíblicas e ajudando essa pessoa em oração. Aí é o trabalho da igreja, é o ministério, né? Ministério pastoral, é o ministério do corpo da igreja, dos obreiros. Então nós vamos ajudar aquelas pessoas que estão chegando, orando por elas, aconselhando, ministrando a palavra. Então, esse é um meio, né, humano pelo qual nós auxiliamos as outras pessoas. E sempre lembrando que Deus sempre estará nos conduzindo nesse ministério, nesse trabalho. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir, mas percebe que é uma atitude nossa, é a nossa resposta. Eu estou vendo, aquela pessoa veio me pedir ajuda, então eu vou orar por ela, eu vou orientar ela na palavra, falar, olha, não vai por esse caminho, isso aqui não é bom para você, olha, isso que você está me contando está fora da palavra, então tome esse posicionamento. Então, esse terceiro ponto, que é a cooperação do corpo de Cristo, que é a igreja, e tem a família, né? Uma família, vamos falar aqui de família cristã, uma família que é cristã, por exemplo, né? Os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar os filhos. Então nós, como pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. O marido, por exemplo, ele é o sacerdote do lar, né? Então ele é o cabeça do lar. Então ele tem a responsabilidade de ensinar a sua família e de conduzir a sua família. Então você que é marido, você é sacerdote na sua casa, você mãe, né? E você esposa é auxiliadora do seu marido. Então pesa sobre vocês essa responsabilidade
de conduzir toda a sua casa a uma vida de santidade, a uma vida com compromisso com Deus. Então, essa parte cabe a nós, amados. Essa parte cabe somente a nós. Deus não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Então, essa responsabilidade pesa sobre nós. Tem a parte da igreja, tem a parte da igreja que é o corpo de Cristo, né? Que é liderança, pastores, auxiliares, obreiros, irmãos também, né? Eu como cristão, como irmão, amando o meu próximo, eu vou ajudar ele. Não é só, isso é responsabilidade do pastor. Não, você como irmão, se alguém chegou e pediu ajuda para você, ajude. Porque é a sua parte, você vai estar ajudando aquela pessoa. Então, essa cooperação no corpo de Cristo, igreja e família. E para nós concluirmos aqui, falamos, né, sobre a santidade, a santificação, as características de uma vida santa, os princípios de uma vida santa, e hoje concluindo falando sobre santificação, Deus e o homem. A parte de Deus e a nossa parte como seres humanos, né, respondendo à ação de Deus. Por quê que nós precisamos andar nessa vida, né? Por que nós temos que nos santificar? Por que nós temos que nos purificar? Nós já olhamos isso aqui, que não é só Deus, né? Eu aceitei Jesus e eu continuo do jeito que eu estou? Não, nós já sabemos disso. Então vamos lá, amados. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós experimentamos a santificação e participamos da sua santidade. Então, para nós concluirmos aqui, nós vamos ver as bênçãos da santificação na nossa vida, né? Qual que é a vontade de Deus? Pensa aqui comigo, qual que é a vontade de Deus para nós através da santificação? Será que Deus, Ele quer que nos tornemos santos para dizer, esse é o meu povo, que anda certinho, direitinho, bonitinho? É claro que não, amados. Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos abençoar. E para que Ele possa nos abençoar, nós temos que andar nesse caminho da santificação. O que diz lá em Hebreus? Seguir a paz e a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, nós temos que nos atentar nisso. Deus, ele nos propõe uma vida de santidade porque Ele quer nos abençoar. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que eu vejo Deus agindo na minha vida? Através, né, de uma vida em paz com todas as pessoas e uma vida de santificação. Deus quer nos abençoar. Então, olha só, as consequências que nós colhemos de uma vida santa são as bênçãos do Senhor. Então, olha como isso é maravilhoso. As consequências que nós colhemos de uma vida santa são as bênçãos do Senhor, e isso é maravilhoso para a nossa vida. Então, uma vida de santidade trará para nós o quê? Em primeiro lugar, a presença de Deus. Vamos lá que nós já estamos concluindo aqui. Uma vida, vamos lá, amados, uma vida de santidade trará para nós a presença de Deus conosco. Êxodos capítulo 19. Êxodos capítulo de número 19, verso de número 10 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem eles as roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha como isso é maravilhoso. Então,
Uma vida de santidade trará o quê? A presença de Deus estará conosco, a presença de Deus estará na minha vida. Ah, eu não sinto Deus, eu sinto Deus longe. Então vamos analisar a nossa vida, o que está acontecendo, né? Será que você está andando numa vida afastada de Deus, está andando num erro, num pecado? Então você vai se afastar de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Vamos lá, qual outra bênção de uma vida santa? Uma vida de santidade trará para nós o reconhecimento da sua voz, né? Da voz de Deus quando Ele fala. Isso aconteceu em Êxodo, capítulo 19, verso 19. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Isso aqui no Antigo Testamento. Mas como que isso acontece no Novo Testamento? Nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Deus está comigo, o Espírito Santo ele trata na minha vida, eu ouço Deus falando comigo, não numa voz audível, mas falando no meu espírito, e a paz é o hábito do coração. E Deus ele vai falar também através da sua palavra. Então olha as bênçãos que nós temos através de uma vida santa, né? Outro ponto que nós olhamos aqui, uma vida de santidade trará para nós a operação divina em nossa vida. Está lá em Josué, capítulo de número 3, verso de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Uma vida de santidade trará para nós maravilhas da parte de Deus, amado. Olha que bênção que nós temos ao andarmos numa vida em santidade e santificação diante do Senhor. Nós teremos também entendimento, né? Você que tem um coração limpo, você vai ter entendimento, visão clara das coisas de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo de número 5, verso de número 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, um coração limpo, né? Você vai ter ali um encontro com Deus, você vai ver Deus agindo na sua vida. Uma pessoa que tem um coração limpo, que é pura, ela está perto de Deus e ela vai contemplar Deus agindo na vida dela. Nós viveremos bênçãos da parte de Deus ao andarmos, né, numa vida de santidade, ao termos uma vida santa e andarmos em uma vida de santificação. A esperança, né, de estar com Jesus na eternidade. Ou seja, a entrada nos céus, né? O que uma vida de santidade trará para nós? Então vamos lá, Salmo de número 24. Salmo de número 24, verso de número 3. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Então olha só, a esperança de estar com Jesus na eternidade. Então essa pessoa que tem um coração limpo, que vive para Deus, que busca a santidade, né, ela vai subir no Monte Santo do Senhor, ela vai subir no Monte Santo do Senhor, vai estar com o Senhor. Então, amados, e nós sabemos disso, né, que nós temos que perseverar até o fim. Então, para nós concluirmos aqui, dentro desse tema de santidade e santificação, que Deus age em nosso favor, para que possamos viver uma vida participando da sua santidade e sendo santos e vivendo uma santificação como Deus estabeleceu para nós. Nós precisamos responder a Ele. Ação e reação. Então nós precisamos responder à ação de Deus em nós. Dessa maneira, amados, nós teremos sucesso em nossa jornada. Então nós concluímos aqui que é possível viver uma vida de santidade mesmo habitando nesse mundo corrompido. Este é o milagre, né, da salvação, este é o milagre que Jesus faz na nossa vida também. Nascer de novo, deixar o pecado, viver para Cristo, ser diferente do mundo, condenar o mal e buscar a pureza a cada dia. Então aqui nós concluímos, né, esse estudo sobre
a santidade e a santificação com este último tema, santificação, Deus e o homem. Amém, queridos? Glória a Deus, obrigado pela paciência dos irmãos e vamos, amados, continuar aí buscando ao Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.